CBC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje, como não poderia deixar de ser, vai falar da coqueluche do momento nacional. Eleições, política, futuro do Brasil. Para me ajudar nesse trabalho que eu acho que vai ser interessante, eu convidei o nosso companheiro de TV Cidade, que sabe tudo de política, me dá cada baile aqui que eu fico cada dia mais assustado, porque ele já está lá na frente e ainda estou tentando entender, né? Ele tem como uma das suas paixões a política, o estudo dos movimentos desse tabuleiro de xadrez que é a política nacional e local. Nosso convidado é Bernardo Filho, que veio me dar uma mãozinha hoje aqui para a gente destrinchar. Você vai traduzir, Bernardo, as coisas que estão acontecendo, tanto para o cidadão comum como para mim, que nesse assunto, como se fala em inglês, I'm zero on the left, eu sou zero à esquerda, então, para mim não dá. Então, sua presença hoje é fundamental. Muito obrigado, bom dia aos nossos telespectadores. Eu não sou tudo isso que o Falcone pensa que eu sou, mas vamos lá, vamos tentar explicar algumas coisas. E vamos começar então pelo plano nacional. Porque é um negócio que vai definir. Essa eleição vai definir o rumo do país, se ele está mais à direita, se ele está mais à esquerda, como vão acontecer as coligações políticas, né, as conversas todas aí para o desenvolvimento dos trabalhos, tanto do executivo como do legislativo. Deixa eu dizer uma coisa, antes de entrar no plano nacional, pouco antes das eleições, ainda no período de campanha eleitoral, antes da votação do dia 7 de outubro, 95% das postagens, 98% melhor, das postagens na internet eram sobre discussões a respeito da presidência da República, a respeito dos candidatos a presidente da República. Efetivamente, a internet teve um peso muito grande nessas eleições, a ponto de Jair Bolsonaro e Cabo Daciolo gastarem menos de 1 centavo por voto obtido. O que funcionou foram as redes sociais. Já foi feita essa conta? Já foi feita essa conta, inclusive já foi publicado nos grandes jornais, na grande mídia. Mas entrando na votação em si. Vamos comparar, sem internet, qual é o último número desse que você teve noção? Olha, aí varia muito de candidato para candidato, de estado para estado, de cargo para cargo. Nunca foi feito um levantamento. Quer dizer, sabe-se quanto Dilma gastou, por exemplo, nesta eleição para tentar se eleger senador e não conseguiu. Foram 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Quantos votos ela teve? Oficial. Não, ela chegou em 4º lugar em Minas Gerais. Não, mas teve o quê? Teve 1 milhão de votos? Chegou a ter 1 milhão de votos? Eu não me recordo de cabeça, mas chegou em 4º lugar, uma votação pífia e insignificante. Esse número é obtido dividindo... Não, esse número oficial que o candidato fornece ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu entendi, mas o cálculo de quanto custa cada eleitor é o que foi investido dividido pelo número de votos obtidos. Exatamente, é o que foi declarado ao Tribunal Superior Eleitoral, dividido pelo número de votos que o candidato obteve. Então, esse foi o critério nesse número que foi chegado entre o Daciolo e o... Com relação ao Daciolo e ao Bolsonaro. Né? A campanha mais cara, obviamente, do Alckmin e do Haddad, né? Não podia deixar de ser, né? E os demais num nível mais ou menos intermediário de gastos com campanha. Mas onde eu queria chegar, com relação à internet, que se mostrou nessa eleição, e uma coisa que os políticos não haviam detectado ainda, o peso da internet, que foi maior do que o peso da televisão. Efetivamente, todos esperavam o horário eleitoral gratuito para que houvesse, por exemplo, uma virada do Alckmin. Não aconteceu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Alckmin caiu muito. A votação de 5 milhões de votos do Alckmin
é a pior votação que o PSDB já recebeu em toda a história. E digo, o PSDB não vai resistir ter perdido uma 7ª eleição seguida. Quando o Alckmin foi governador de São Paulo, acho que foi 2 vezes já, 3 vezes, Não, sei ele lá, foi 4 vezes governador de São Paulo. Ele deve ter tido votações muito maiores Muito do que mais essa, né? expressivas. Do que em razão nacional. É fácil de entender. O eleitorado ainda não entendeu essa nova maneira de fazer política e os anseios da população. A velha forma de fazer política, a velha política, acabou, porque hoje o eleitor não quer mais ser tutelado. Explica pra gente. Aquele negócio de currais eleitorais, Sim. que no passado era o grande indutor de votos, o grande propiciador de votos ao candidato, hoje não existem mais. Então ficou difícil prever, baseado nessa velha tecnologia, Tanto ficou quantos difícil de votos prever, você terá. Tanto ficou difícil de prever que todos os institutos de pesquisa, todos, Erraram, sem né? exceção, erraram no Rio de Janeiro, erraram em Minas, né? Erraram com Dilma, erraram com vários senadores que não se reelegeram. Sabe? Por quê? Não conseguiram entender ainda essa nova movimentação. Os políticos não alcançaram. A falta de comunicação direta com o povo. Isso os políticos tradicionais não alcançaram. Ah, tem muita fake news. Tem. Sempre teve, Falcone. Sempre teve, em todas as eleições. Rapaz, você quer uma coisa pior que fake news? Foi a tentativa que o PT, com Lula, fez para desconstruir os adversários. Ué. Isso vem desde quando? Se a gente levar isso rapidamente a 2 eleições atrás, por exemplo, aqui em Petrópolis, tinha gente que era colocada dentro dos veículos de transporte coletivo aí, espalhando fake news. Então, Não é? Espalhando mentiras a respeito desse ou daquele outro candidato. Né? Você vê que a ideia é velha, mas a execução foi tecnologicamente modificada e o efeito foi avassalador. Vamos analisar o que aconteceu no dia 7 de outubro com relação a essa vontade da população. Vamos começar pelo Senado, por exemplo. Tá? O Senado, que sempre foi o mais conservador das casas, sempre foi a casa mais conservadora de todo o legislativo. Fala para o nosso telespectador qual é a função do Senado na estrutura dessa República Federativa. Bom, o Senado ele tem vários papéis. Tá? Primeiro, o Senado, ele, quando é chamado e ele preside o Congresso, ele é chamado a compor o Congresso Nacional, que é a soma da Câmara dos Deputados mais o Senado, para votações, por exemplo, de medidas, como se chama isso? Eu sei das emendas... Reformas constitucionais, Sim. Projetos de reformas constitucionais. O Senado é chamado para analisar empréstimos que os estados querem fazer. Por exemplo, o Rio de Janeiro quer fazer um empréstimo, né, junto ao Banco Mundial. Tem que ter a aprovação do Senado. Os senadores são representantes de cada estado, eles representam o estado. Né? O Senado, enfim, ele tem uma série de papéis peculiares a ele, que são muito importantes. Eu te perguntei porque a maioria das pessoas vota para deputado, o cara entende. Deputado ainda compreendo o que faz, aonde está e como é. O Senado sempre fica aquela coisa assim meio, como se fosse uma coisa meio divina. Aprova ministros, aprova a indicação de embaixadores, indicação de ministros, a indicação de diretores das agências reguladoras. Enfim, ele tem um papel bastante importante dentro da República. Mas onde eu queria chegar é que sempre foi o mais conservador, ou a casa mais conservadora de todo o Legislativo. E, nessa eleição, o Senado teve, para as vagas existentes, porque alguns senadores não precisavam disputar vagas, porque ainda tinham um resquício de mandato de 4 anos. É porque o mandato total parece que eram 8 anos. 8 anos. Então, para o Senado, houve uma renovação de 53%. 53% e era uma das vagas conversa que existentes. todo mundo estava falando, duvidava que houvesse uma mudança acima de 40%. O povo mudou, eles não entenderam isso. Então você pega, por exemplo, vindo do norte para o sul, Waldir Raupp não se elegeu.
Você pega o presidente do Senado, Eunício Oliveira, não se elegeu. Você pega a família Sarney, lá no Maranhão, nem a Rosiana Sarney, nem o Zequinha Sarney não se elegeram. Você vem descendo e aí você começa a ter mais surpresas. Você chega em Minas, Dilma liderou todo o tempo dentro das pesquisas eleitorais em primeiro lugar para senadora. Chegou em quarto. Aí você pega Rubens Requião no Paraná, outra grande surpresa. César Maia no Rio de Janeiro, que liderou durante todo o período eleitoral. Todos políticos antigos. Todos políticos da velha guarda que não perceberam o novo momento político do país. Continuaram a dar remédio para unha encravada quando a doença era coágulo no cérebro. Ninguém enxergou. Aí estão pagando um preço caro. E tem mais, estes não voltam. Mas olha só, eles não têm uma tradição longa na política, não têm assessorias maravilhosas. Fizeram esse trabalho pífio por quê? Não acreditavam no que os marqueteiros mostravam, nos números. Existe uma coisa chamada, o sujeito chega num determinado ponto do poder, ele é picado pela mosca azul. Sim. E ele só enxerga, e ele só admite, e ele só aceita aquilo que ele quer ver. Aquilo que ele quer ver e aquilo que ele pensa. Não tem também sempre aquele bando de assessores que ficam sempre, até por uma vontade de permanecer eternamente ali nesse convívio, que começam a dourar a pílula demais e levam o cidadão ao erro, induzem o político ao erro? Mas isso tem em qualquer cargo da estrutura. O governo está uma porcaria, o cara fala, isso está uma maravilha. Se pegar aqui em Petrópolis, por exemplo, eu duvido que um assessor, que um secretário chegue do lado do Bernardo Rossi e diga, tá tudo muito ruim, patrão. Vamos mudar isso aí, chefe. Não é. Não, tá tudo uma beleza. O povo tá contigo. Só vai ver quando explodir. Só ver o que vai acontecer agora. O que eu vou fazer agora da minha vida que eu não me elegi? Mas isso é generalizado, né? É generalizado. Mas em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cargo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas você não pode assumir uma postura inteligente de autocrítica e começar a redirecionar os rumos das coisas? Eu te pergunto, o PT, com todos esses erros que teve durante todos esses anos, fez algum meia-culpa? Nunca. Pronto. Nos próprios debates, várias perguntas feitas diretamente para o Haddad nunca assumiu, fizemos essa bobagem, aquela bobagem, não. Isso aqui. Não. Não admite. Político não admite seus erros. Político não pede desculpas. E chega nesse momento, paga o preço. Tinta. Leva tinta. Paga o preço. Sabe? Nós tivemos uma votação. Mas esse negócio de dizer, fazer o meia-culpa, isso dói? Não dói, mas são arrogantes. Mas não é uma falta de inteligência proceder dessa maneira? Muito, mas são... Rapaz, aquilo que eu te falei, depois da mordida, da picada da mosca azul, o cara se transforma. Virou Deus. Ele só aceita o que ele pensa, o que ele imagina que seja como verdade absoluta dele. Por melhor intencionado que alguém seja e fale para ele, meu amigo... Aceito. Não aceito. Olha, eu me recordo, eu particularmente, hoje nós estamos em 2 mais 4 mais 4, 8, são 10. Há 14 anos atrás, mais ou menos, tinha um político que eu achava que era muito próximo a mim, muito meu amigo. Você achava? Eu achava. Um dia, conversando com ele, batendo um papo, eu chamei a atenção a ele de 3 coisas. Eu digo, rapaz, você está errado nisso, nisso e nisso. E olha, nós nos falávamos quase todos os dias por telefone. Ele levou 6 meses para me cumprimentar. Ficou zangado. Nunca mais me telefonou. Ficou zangado. E você, com a sua consciência tranquilíssima? Não, porque eu pensei que eu estava ajudando. A minha ideia era de ajudar, de cooperar. Pô, você é meu amigo, você está num cargo importante, deixa eu te falar o que está errado aqui para você. Minha opinião. Não, segundo minha opinião. Não precisava nem... Olha, ele podia chegar e fazer uma contradita. Não, você está errado por causa disso, disso, disso. Não. Ele escutou, ficou quieto e ficou bravo comigo. E acabou a amizade ali. Eles não enxergam isso. Não enxergam. Eles não têm essa percepção. Eles não são incapazes de fazer um meia-culpa, de admitir que erraram, de, olha, eu errei aqui, eu quero recomeçar, me dê uma chance, eu peço a vocês desculpas e vamos fazer tudo de novo. Não. Isso não existe na política. O que começa a ser um grande erro. Porque quem se ferra é o povo, né? O cara está naquela rota errada, vai, continua,
podendo render muito mais. O que aconteceu? O que resultou? Resultou que nós tivemos uma eleição onde hoje, graças a toda essa renovação e graças ao alijamento, à retirada desses nomes fortes, antigos coronéis da política, como se chama, coronel, nós temos hoje um Congresso mais conservador, um Congresso mais cristão. Olha que interessante, a bancada evangélica cresceu, a bancada conservadora cresceu. O PSL, que não era nada, hoje é o segundo maior partido da Câmara. 50 e poucas 54, cadeiras, né? 58 cadeiras, agora de cabeça eu não me recordo. Mas já é o segundo partido da Câmara. O PSDB, que era o terceiro partido da Câmara, caiu para a 10ª posição. Isso tudo? Isso tudo. Então, o que nós temos aí? Vamos ter uma nova política, muito mais interessante. E o mais curioso... Menos vícios? Muita gente nova. A gente não... É difícil de prever agora como é que isso vai se dar, como é que isso vai acontecer. E vai ter um ajustamento, né? Tem. Necessário e obrigatoriamente. Mas tem outra coisa importante aí, é que 15 partidos, 14 ou 15 partidos, não conseguiram alcançar a cláusula de barreira, aquele percentual que o permitiria, né, ter acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, ao tempo de televisão e às lideranças de comissões e liderança de bancada. 15 partidos não conseguiram. Desses 15 partidos, porque foram eleitos, 30 partidos tiveram deputados eleitos, 30 partidos. Hoje na Câmara Federal, nós temos 25 partidos representados. Teremos 30 partidos representados a partir do ano que vem. Só que, desses 30, 9 não conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira. Então, a representação que antes era 25, caiu para 21 e ainda pode cair para 19. Ora, é muito mais fácil para o novo presidente, seja ele Bolsonaro ou seja ele Haddad, negociar com menos partidos a governabilidade, o toma lá da cá. Mas não é uma coisa lógica, baseada no seu raciocínio, que se extinguam ou se fundam alguns desses partidos? Duas coisas irão acontecer. Alguns eleitos vão migrar para partidos que ultrapassaram a cláusula de barreira sem perder o mandato, porque isso está na lei, vão migrar, e outros pequenos partidos mais ideológicos, mais à esquerda, como PSTU, PCO, PCdoB, PCB, né, partidão. Esses partidos têm a tendência a se fundirem provavelmente ao PSOL. Por que eu digo isso? Porque é o PSOL. O PSOL é um partido muito... 4 representantes no PSOL, 4 ou 5, não é? Se elegeram? É. 10. Isso em todo tudo. o Brasil, 10. E o PSOL conseguiu fazer 2,8% dos votos e ultrapassou com facilidade a cláusula de barreira. Mas vamos à frente. Esses partidos que não ultrapassaram a cláusula de barreira devem migrar para o PSOL. O PSOL é um partido muito peculiar, defensor das minorias, com pautas burlescas, digamos assim. Não, porque quando o sujeito vai e defende a Venezuela, emite uma nota de apoio ao governo venezuelano, está totalmente fora da realidade. Delira na maionese, viaja na maionese. Sabe? O PSOL é esse partido. É o partido da viagem na maionese. Mas espera aí, o PT também não houve uma época que fez empréstimo para Venezuela, que o Lula parece que era, como se fala, amiguíssimo. Ele era amicíssimo lá do maluco lá que é o presidente da Venezuela. Os dois têm bigode em comum, né? Bigode, tá, aquela visão populista das coisas, aquele controle quase que pueril das regras do bom convívio político. Eu não entendo como é que a gente pode se dar o luxo de subscrever algum tipo de ação do indivíduo desse num país vizinho. O que Lula fez por Cuba, Venezuela,
alguns países africanos e alguns países da América do Sul, como a Bolívia, por exemplo. Deixou de fazer pelos brasileiros. Deixou o de dinheiro fazer. sai daqui. Deixou dinheiro de fazer. nosso, seu. Deixou de fazer. Deixou de fazer. O Lula, ele tinha uma visão que ele queria ser o presidente da América Latina. Né? Mentor. Queria ser um mentor. Ele achava que ele ia dominar a América Latina e queria fazer uma integração dos países da América Latina com a mesma moeda, sem fronteiras, etc. e tal. Sonho de uma noite de verão, como diz Shakespeare. Para negócios futuros, né? Para poder negociar em bloco. Negócios futuros dele. Interesses pessoais dele. Interesse de poder. É uma megalomania que não dá nem para ser traduzida, o tamanho dela. Essa é a grande verdade. E tudo que fizer, tudo que o PT fez por países que não têm menor interesse de relação comercial com o Brasil, a Venezuela já foi, em 1982, 83, por aí, o 8º parceiro comercial do Brasil. Tinha uma relação comercial muito forte com o Brasil. E isso vem caindo de lá para cá. Tá? E depois de Chávez e depois de Maduro, agora, bom, devendo não paga nem quem deve. E até recentemente agora, tem há poucos dias atrás, o Maduro, ele estatizou a General Motors na Venezuela. Demitiu 2.700 funcionários e ficou com todos os carros para ele. Fechou a GM na Venezuela. Quer dizer, ficou com aqueles até então produzidos e Isso. acabou. E demitiu 2.700 pessoas. E da onde vem o dinheiro agora? Da General Motors, nunca mais. A gente já viu isso. Você sabe que em 1958 ou 59, numa republiqueta das bananas chamada Cuba, tinha um cara chamado Fulgêncio Batista, não sei se você lembra disso, né? Sim. E o Fidel Castro entrou... Acho que foi 53, por aí, não foi? Não, foi no depois? Natal, foi no Natal 59, por aí eu sei pelo filme O Poderoso Chefão, porque o Al Pacino estava lá nessa época e é uma coisa que foi feita se assemelhando à realidade, né? O Fulgêncio Batista fugiu, né? Entrou o Fidel Castro com Che Guevara, aquela galera toda, e saíram privatizando a coisa toda. Estatizando. Estatizando a coisa toda. No frigir dos ovos, agora, a coisa de 10 anos atrás aí, Cuba teve que inverter a mão de direção de todas essas bobagens que foram feitas porque o país estava sendo sufocado. Com o fim da influência da União Soviética, que injetava dinheiro em Cuba para manter ali uma ilusão de prosperidade, né? Porque eles não estão aguentando nem com as próprias pernas, Cuba teve que se render à economia mundial, do jeito que eu acho que a Venezuela daqui a pouquinho vai ter que ir para o mesmo caminho, porque não tem lanche grátis, pô. Não tem jeito. Olha só, é o que eu sempre digo, quando eu me irrito com um esquerdista qualquer, eu converso com eles. Aí quando eu me irrito, eu digo assim, vamos parar por aqui. Me diga um país do mundo onde a esquerda deu certo. Me diga um país do mundo onde a esquerda deu certo. E ali eu encerro a conversa. Porque quanto maior o Estado, quanto maior o poder do Estado, a coisa não funciona. Não funciona. Porque governo não sabe administrar empresas. Nunca soube. Governo foi feito para educação, segurança, saúde, papapá. E ficar nesse papel feijão com arroz. Não tem que inventar. Eu sou a favor... Tem que ser dono de nada, né? De nada. Eu sou a favor do Estado mínimo. Contra, inclusive, o que muita gente não gosta que eu fale, mas eu falo. Eu sou a favor da privatização da Petrobras, por exemplo, da Eletrobras. Enfim, o Brasil não pode ter essa quantidade de estatais que tem, que tudo é cabide de emprego e local para colocar os apaniguados e os amigos políticos e a militância e tudo mais. Não tem? Essa EBC, sabe? O que é isso aí? É um negócio grande. Grande. Um prejuízo de 1 bi por ano. Acaba com isso. Isso é outra megalomania do Lula, ter um canal de televisão dele, para ele botar as notícias dele. NBR. Acaba com isso. Qual a necessidade desse canal? Não, ele já tem a TV Brasil, pô, já tem... O que eu digo é o seguinte, o Estado não pode ser maximizado, ele tem que ser minimizado. Eu sou a favor do Estado mínimo, eu sou a favor que quanto menos o governo se meter com a iniciativa privada e querer administrar
fazer o papel da iniciativa privada não funciona. Não funciona. E isso você pode botar em todos os planos. Você pode trazer do plano federal para o plano estadual, para o plano municipal. É a mesma coisa. Você tem aqui a CPTrans, que é uma economia mista. Sim. Né? Funciona? Não. Eu não sei se funciona ou se não funciona. Eu sei que poderia ser melhor. Bom, Né? Alguém vai dizer, pô, se você não sabe se funciona ou se não funciona, como é que você está dizendo que poderia ser melhor? Fiscaliza. Eu dirijo na rua. fiscaliza? Eu não, vejo não tudo fiscaliza. emperrado, acessibilidade para a maioria dos locais muito ruim, Por não quê? tem Porque ela controle. não é fiscalizada. Eu já falei diversas vezes, fiscalização não dá ibope. Mobilidade urbana é um negócio que precisa de tecnologia, precisa de competência e investimento. Ainda mais numa cidade que foi feita para trafegar o quê? Charrete. Carroça, charrete. Que por sinal, né, tivemos aí a vitória da Chapa 2, né, e eu já brinquei e Não agora fala eu em vou vitória, não. Teve a derrocada derrota das vitórias. Não, eu já brinquei, isso é uma grande verdade. Eu falei o seguinte, olha, nós não vamos ter nenhum nem outro. Não vai ter mais atração animal, né? Porque o plebiscito optou pelo final das charretes, e não vamos ter as charretes elétricas. Por que não vamos ter? Não há dinheiro de investimento para isso. Se alguém tiver... Tinha um dinheiro destinado para isso, sabia? Não sabia, Só que não. o Bernardo Rossi transferiu a rúbrica, conseguiu a transferência em Brasília e trocou as charretes elétricas por asfalto. Entendi. Ah. Se alguém tiver interesse em ver como isso aí pode funcionar de uma maneira inteligente, entre lá em charretes da cidade de Guadalajara, no México. Vai aparecer lá A charrete elétrica. a charrete elétrica lá. O negócio é até bem bolado. Só que quanto isso custaria aqui no Brasil? Como isso seria financiado para os charreteiros? Porque é impossível você tirar o meio de subsistência. Cada um deve ter 2 cavalos. Alguns têm até 3 Tem ou até 4. 3. Cada cavalo desse vale entre 3 e 5 mil reais. Ele vai tirar o cavalo do trabalho que sustentava o cavalo e o charreteiro. Você sustentar um cavalo com feno, com veterinário, Ração, essas coisas todas, eles custam dinheiro. Então, sem o cavalo poder trabalhar, sem essa função das as vitórias aí na rua, aquilo ali ia ficar um negócio que só gasta, não tem mais ganho nenhum. Como é que você vai fazer? Ah, vou levar para santuários. Bacana. E aí? O santuário vai ter condição de acomodar 30 e quase 40 cavalos? 30? Não, tudo é fácil. Eu só digo Mas uma na hora frase. que a coisa começar a dar para trás, aí a gente vai lembrar que, olha, a pior coisa no mundo é quando alguém te diz, tentou te alertar, você não ouviu e falou, olha, depois que deu a meleca lá, alguém vai falar para você, eu te disse, isso é a pior coisa do mundo. Eu digo uma frase só. Se Petrópolis não cuida das pessoas, vai cuidar dos cavalos? Não, se não tem condição financeira, De cuidar das pessoas. ainda vai arranjar mais um cuidar dos sorvedouro cavalos? de recursos? Então não vai acontecer nada, absolutamente nada e tal. Bom, saindo um pouquinho do plano nacional e Não, vindo para o peraí que nós não falamos da pior coisa que vai suscetível até de brigas. O Bolsonaro, o Haddad, você acha que, baseado nos programas de governo, algum dos dois vai conseguir executar alguma coisa? Vamos lá. Né? Todo mundo está achando que o programa- Bolsonaro eu vou vai ser começar- a maravilha Não. e alguém está dizendo que o Haddad vai ser os portões do inferno para o Brasil. Uma coisa é plano de governo que é apresentado Blá, blá. ao Tribunal Superior Eleitoral no momento que você Registra se predispõe, sua candidatura. registra sua candidatura e tudo mais. Esse plano de governo, durante a campanha, ele pode ser mudado quantas vezes o candidato quiser. Ponto. Plano de governo foi feito para não ser cumprido. Eu não conheço um prefeito, governador, presidente que tenha cumprido à risca o seu plano de governo. Mas eles vão argumentar para você que houve mudanças Vamos. econômicas, eu fiquei Eles descalçado. falam uma coisa e fazem outra. Então não dá para basear uma análise em plano de governo. Teríamos que fazer isso. Né? Necessário e obrigatoriamente seria o lógico, seria o inteligente, seria o que deveria ser feito. Só que vão, a partir do momento que eles se elegem, fazem outra coisa completamente diferente daquilo que estava planejado e previsto no plano de governo. Mas se olharmos a situação hoje, o plano de governo hoje do Haddad, me preocupa bastante. Primeiro, porque não fala na reforma da Previdência.
Vamos fazer um ligeiro intervalo, porque a gente já vai para a primeira meia hora, e isso é muito importante para a gente fracionar. Voltando do intervalo, a gente começa... Nos planos de governo. Nos planos de governo. A gente volta em 1 minuto com essa entrevista que eu acho que está sendo instrutiva para muitas pessoas. Para mim está sendo, porque eu só tenho opinião como a sua de casa, opinião de vibrador pelo Brasil e de uma pessoa que quer que as coisas deem certo. Agora, a fundamentação é com o nosso professor aqui. A gente volta em 1 minuto. Carlinhos Plásticos, há 53 anos, forte dos plásticos em geral. Aqui você encontra passadeiras, capachos em vinil e muitas miudezas para sua casa. Eu vou te mostrar. Temos também a maior variedade da cidade em toalhas térmicas e aflaneladas, cortinas e acessórios e espumas de várias larguras e densidades, capas para máquina de lavar, cortinas de box e muito mais. Carlinhos Plásticos, preço, tradição, qualidade e o melhor atendimento para você. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando aí com o nosso programa, abrindo o jogo, nosso convidado de hoje, Bernardo Filho, nosso parceiro de TV Cidade. Bernardo, vamos aos planos de governo? Vamos lá. Então, conforme no bloco, como eu já havia iniciado no bloco anterior, vamos primeiro olhar o plano de governo do Haddad. O Haddad não fala em reforma da Previdência, algo obrigatório. O Haddad fala que pretende rever a reforma trabalhista. O Haddad fala que pretende acabar com o teto dos gastos, que foi a primeira votação que o Temer conseguiu limitar o teto dos gastos. O Haddad me preocupa porque quando era ministro da Educação, ele criou algumas coisas dentro do Ministério que realmente são altamente questionáveis, né? E essas coisas se repetem no plano de governo dele com relação à educação. Nós vamos ter ainda alguns dias para ver no que o PT vai mudar, o que o Haddad vai mudar no seu discurso até o final da eleição. Porque ele já falou que ia mexer na Constituição e já voltou atrás. Já voltou atrás. Porque existe um mecanismo para que isso aconteça. E ele não tem poder para isso, mas ele já voltou atrás. O PT ele já trocou a cor vermelha pelo verde, amarelo e azul e branco. Querendo se desligar daquela visão de PT antigo, agarrado, então, quer dizer, reacionário. Uma coisa que não está ainda muito clara o que eles pretendem até o final do mês, até a nós data só do temos segundo 20 turno. dias, eles vão ter que fazer mágica aí, né? Bom, com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro quer mexer em algumas coisas que eu considero interessantes. Ele quer, o Paulo Guedes, que vai ser o ministro da Fazenda dele, quer privatizar o máximo possível de estatais sem prejuízo para a soberania. Não, eu não falo em soberania porque soberania... Eu não queria entrar nesse conceito de soberania, que é um conceito um pouco complicado. Por exemplo, o Machado Palpério, no livro Teorias Democráticas do Poder, ele apresenta 200 teorias diferentes acerca da soberania, inclusive a teoria negativa da soberania de Deguy,
né, que defende que não existe soberania. Mas eu não quero entrar nesse porque é um conceito ainda não muito bem definido. Tá? A partir do momento que você tem 200 teorias acerca de soberania, você não define um conceito a partir disso aí. Nunca um conceito vai estar completo. Mas não quero entrar em soberania. O que é mais importante para a gente aqui, e nós estamos falando, desculpe, eu até me perdi. Plano de governo. Os planos de governo. Então, com relação ao Bolsonaro, o Paulo Guedes ele pretende privatizar o máximo possível de estatais. Isso é muito bom. O Bolsonaro não quer privatizar a produção de energia elétrica, mas sim a distribuição, o que é muito interessante. Eu, por exemplo, vejo, com relação ao petróleo, com relação à Petrobras, né, já que ela não tem dinheiro para novos investimentos, se manter exatamente as cláusulas de leilão como estão hoje. A Petrobras participa dos campos que ela quer, ela entra no leilão prioritariamente, né, mas a distribuição do refinado, a distribuição de combustíveis, ela tem que sair fora. A BR Distribuidora tem que desaparecer. Não é papel. E tem que chamar outras refinarias estrangeiras para cá. Esse é o momento, o petróleo está num bom preço. Está acima de $80 barril no mercado internacional. Então, Petrobras dá lucro. A Petrobras ultimamente tem dado muito lucro, tem tentado sair do buraco. Esse acordo que fez nos Estados Unidos, apesar de ser um número assustador, foi uma coisa muito boa. E evitar um problema muito maior. Muito maior. Olha, ela evitou a quebra dela. Para você ter a ideia desse acordo que parece uma coisa muito louca, mais de $1 bilhão, ainda assim ficou muito barato para a Petrobras. O número é assustador, mas não por porte da companhia. A Petrobras já voltou a ser hoje a maior companhia da América do Sul. Até esse posto ela tinha perdido. Então, o que eu vejo no plano de governo do Bolsonaro algumas boas intenções. Ele quer baixar a maioridade penal de 18 para 17, não para 16. Ou seja, é uma coisa gradativa. É o que ele falou, vamos devagar, né? Devagar, comendo pelas beiradas, sopa se come pelas cantinhas do prato. É o que eles vão fazer. Eu vejo com bons olhos isso. Aí as pessoas falam, o Bolsonaro é autoritário e é fascista. Gente, para aí. O Bolsonaro é de direita. Direita. O Haddad é de esquerda. Essa história de autoritário e fascista, até hoje o fascismo não está também bem definido, se ele é de direita ou se é de esquerda. Porque os esquerdistas dizem que fascistas são os de direita, e os de direita dizem que os fascistas são de esquerda. Porque outro conceito que eu também não quero entrar no mérito aqui, muito discutido. Quando o pessoal fala em fascismo, não sabe nem o que está falando. Não sabe o que estão falando. Como falei de soberania, não sabe o que estão falando. Mas isso é normal. Nós temos uma cultura aqui no país que ano a ano fica pior. Nós temos crianças com 8 anos de idade, 9 anos de idade, que não sabem ler aqui. Isso é um absurdo. Absurdo. A criança tinha que estar saindo de 6 anos para 7 anos, lendo completamente tudo. Lendo de carreirinha, como se fala no Nordeste. Mas quando você tem 50 milhões de habitantes analfabetos funcionais que leem e não entendem o que estão lendo... Esse número desse tamanho? Assustador. É assustador. São 50 milhões de analfabetos funcionais no país. Então você... Numa população de 200 e tal... Um quarto da população? Falam em 208 milhões de quarto da população? Um quarto da população. É muita coisa. É muita coisa. Tem um outro número. 14% da população, e aí estamos falando no universo de perto de 10%, 20%, perto de 30 milhões de pessoas, 14% são analfabetos. Analfabetos total. Não sabe ler nem escrever. Então, esses números... Impressão digital só. Esses números precisam ser melhorados. O Brasil é um país de extensão territorial muito grande. Um dia comentaram comigo... São 17 milhões de quilômetros, 17 mil quilômetros de fronteiras, tanto pela parte da costa do Oceano Atlântico, como os países que dão para o lado do Oceano Pacífico, né? Com Chile, Bolívia, coisa de doido, hein? Paraguai, Argentina, você pode Uruguai. pegar, uma vez eu vi um mapa de 27 países do mundo todo colocados dentro do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, um país
muito difícil de ser administrado, com regionalismos muito fortes. Você sabe que se você tirar o Alasca dos Estados Unidos, o Brasil é maior do que os Estados Unidos? A área do Brasil é maior? Se você tirar o Alasca? Pra você ver. É um país muito complicado, difícil. Uma vez, uma pessoa me disse assim, o Brasil jamais vai ter comunismo porque... Vamos esculhambar o comunismo se Não, trouxer Brasil. não vai ter comunismo. Porque ele é tão grande, tão grande, tão grande, e os regionalismos são tão fortes, sabe? Que se o comunismo não tem condições de gerir tudo isso. Ah, mas geriu a União Soviética. Tem razão. Grande gerência. Tem razão. O que é hoje a União Soviética? É Rússia, é Croácia, é Bielorrússia. Antigamente era a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Se desfragmentou. Quando eu brinco com os esquerdistas, e eu já falei isso aqui hoje, me digam um país do mundo onde a esquerda deu certo, não sabem responder. Talvez na Inglaterra, né? Porque você sabe que lá os carros andam à esquerda. É o único lugar que a esquerda deu certo. Porque no resto está difícil, pô. Mas você queria entrar no assunto local. Porque a gente tem os nossos avatares aqui da política, né? São coisas muito interessantes que acontecem em Petrópolis, né? Petrópolis tem novas lideranças, na sua visão? Olha, vamos lá. O Daniel Silveira se elegeu no rastro do sucesso do Bolsonaro. O PSL cresceu no rastro do sucesso do Bolsonaro. A eleição dessa quantidade imensa de deputados federais e estaduais no rastro do sucesso do Bolsonaro é um fator normal. Por quê? Porque aconteceu isso no passado com o PT. Aconteceu isso no passado com o PSDB. Com o PMDB também. Com o PMDB. Então, o que acontece? Temos novas lideranças em Petrópolis. Eu digo o seguinte, estão surgindo. Estão começando a criar o seu grupo, o seu público, seus eleitores, né? Seus simpatizantes. O que vai acontecer em 2020? Bom, 2020 nós temos o candidato que foi mais votado, o maior número de votos para deputado estadual em Petrópolis, que foi o Rubens Bom Tempo, que ainda espera o registro da candidatura ser julgado para que os votos então apareçam. Eles foram calculados, computados, mas não tem uma divulgação e nem uma qualificação dentro do ranking dos eleitos e dos não eleitos, porque ainda se espera o deferimento da candidatura, que deve acontecer nos próximos dias. Ou não. Não. O julgamento deve acontecer. Né? Sim. O deferimento ou não, daqui vai se saber com o julgamento. Bom, que sempre foi uma forte liderança local. Porém, note que ele teve a metade dos votos que teve para prefeito. Como candidato a deputado estadual, ele agora... Acho que menos da metade. Eu estou falando a metade grosseiramente dos votos. Ele teve 21 mil agora, algo em torno de 21 mil, e tinha tido 44 para prefeito, se não me engano. Isso. Né? Um pouco menos da metade, mas grosseiramente a metade dos votos. Ele alega que houve uma propaganda dos seus adversários dizendo que ele estava inelegível e que por isso caiu a votação. Eu não acredito. Não acredito que isso seja o grande motivo da queda da votação dele. Não. Ele perdeu sim 50% dos votos. Votaram no Haddad com o Lula preso, mas na realidade votaram em quem? No Haddad ou no Lula? No preso. Lula, obviamente. Então no o Lula. cidadão pode até estar preso, que se ele for bom de voto, ele tem voto, não é isso? Exatamente. Então não tem essa justificativa. Bom, Gilda Beatriz, que teve a segunda maior votação de Petrópolis, 14 mil e tal, né? 14 mil e poucos votos, ela saiu de um patamar de vereadora com algo em torno de 5 mil votos para 14 mil votos. Esse crescimento exponencial, quase 150%, né, se deve muito ao plebiscito das charretes. A exposição que ela teve, né? A exposição que ela teve em função de ser defensora do fim das charretes. Isso é um número que precisa ser confirmado na próxima eleição, a vereança em 2020, ou se ela
quiser vir candidata a prefeito. Ora, se ela quiser vir candidata a prefeito, e o Bernardo Rossi é um virtual candidato à reeleição, ela terá que mudar de partido. Eu não acredito que ela possa mudar de partido, mas pode acontecer. Eu não tenho bola de cristal. Se ela quiser vir candidata a prefeito, ela tem que sair do PMDB. O candidato natural do partido seria Bernardo Rossi. Bernardo Rossi. Não Então tem a jeito. vaga já está tomada. Bom, se ela mudar de partido, também. O candidato do PSL, o Daniel, que se elegeu deputado federal, teve uma boa votação. O credencia Perto de 36 mil votos. Muito voto. O credencia a vir também candidato a prefeito. O credencia. Resta saber se esta é a vontade do partido. E se ele ia ser doido também de se meter nessa roubada, né? Não, não é mole, não. se interessa a ele sair do cargo de deputado federal Pois é. para vir ser candidato a prefeito em Petrópolis. Riscos. Agora, quem o Daniel apoiar para prefeito, tenha muita chance de alavancagem. Eu sempre falei que transferência de votos é uma coisa muito peculiar e muito particular e muito difícil de ser levado a efeito. Tanto é que eu não estou nem olhando os apoios que os partidos estão dando a Bolsonaro e Haddad, porque isso é irrelevante. É mais importante o apoio de um governador, de um senador, de um deputado federal bem votado, do que o apoio do partido, ou o partido manifestar o apoio de um candidato. Pela transferência de votos, né? A transferência é muito complicada, porque o Ciro está apoiando Haddad, então agora todos os eleitores do Ciro vão votar em Haddad. Não é bem assim. Não é bem assim. Os institutos de pesquisa, todos eles se mostraram muito falhos nessa eleição. Muito falhos. O caso do Rio de Janeiro é um dos casos mais gritantes. O Wilson Witzel, que estava lá na 4ª posição, atrás do era o Eduardo Paes, o Romário, Garotinho, Witzel, Índio da Costa. O Witzel conseguiu estar em alguns momentos atrás, inclusive, do Índio da Costa. Deixa eu te fazer uma pergunta para não perder o mote. Você não acha que a pesquisa induz a população ao erro em função do voto útil? Não vou querer votar em perdedor, essa conversa. Muita gente defende essa tese. Eu não comungo plenamente dela. Por quê? Não é todo mundo que tem acesso às pesquisas. Quando você tem 50 milhões de analfabetos funcionais no país. Entendi. Quando você tem internets que não entram nos rincões do Brasil. Pesquisa tem seu peso. Tem. Nas grandes capitais. E para uma certa camada da população. Isso que você está falando tem lógica. Mas para quem se interessa dentro da população, quem se interessa por política. E tem muita gente que olha as pesquisas eleitorais com um certo distanciamento, com uma certa parcimônia. Já visto abstenções e... Brancos, nulos e abstenções. Então eu não vejo nas pesquisas a importância que querem dar às pesquisas. Entendi. Sabe? A Globo faz, o Datafolha faz, o CBN faz. Tudo bem. Serve quê? Serve de parâmetro para saber as intenções de voto. Mas o voto espontâneo, que é o mais importante de ser avaliado, porque o voto induzido não leva muita coisa, não leva à realidade. O voto espontâneo ele é mais real. A resposta induzida, né? O espontâneo é mais real. Ele não é muito bem colhido, tá? As pesquisas nas planilhas dos institutos de pesquisa, ele não é muito bem colhido. E pesquisa é uma coisa altamente manipulável ao critério de quem está contratando. Ora, eu posso encomendar uma pesquisa com o resultado que eu quiser. Se ela não for uma pesquisa séria, né? Se você, por exemplo, como é que é feita a pesquisa? Porque a metodologia, porque você tem várias metodologias. Pois mas a metodologia devia ser o seguinte: o cliente escolhe. Vou ter 3 mil entrevistas, tá bom? 3 mil pessoas pesquisadas.
Para que isso tenha resultado para o Brasil, é necessário que eu pesquise pessoas com a mesma amostra que existe no Brasil de classes sociais, poder econômico. Eles não fazem isso. Mas aí fica difícil, né? Não fazem isso. Entendeu? Para ser estatisticamente viável, é necessário que eu, na micro-região que eu vou fazer a pesquisa, ou na micro-pesquisa, eu tenha exatamente os mesmos componentes. Eu não sou estatístico, eu não sou ninguém, mas eu já mexi um pouquinho com pesquisa em emissora de rádio. Para a gente poder ter uma visão precisa, é necessário que a gente tenha as amostras desse universo pesquisado proporcionais às amostras Brasil, à realidade Brasil. Senão, dá no que dá. Ou são manipuladas do jeito que você está falando, não sei se o termo é muito forte, né? Não é manipulado. São usadas metodologias, né? Não ortodoxas e não heterodoxas. São usadas metodologias baseado no interesse de cada um. Exatamente. Aí fica ferrado para a gente tratar. Mas voltando aqui para o nosso plano local. Mas esse é um assunto ruim, hein? É um assunto ruim. Nós tivemos depois a votação do Yuri Moura, que foi uma boa votação pelo pessoal, que o credencia novamente a vir candidato a prefeito. Sei lá, 12 mil, alguma coisa assim. É aquele número que ele já tinha obtido mais ou menos para prefeito. Deixa eu ver se eu tenho esse número aqui, só para a gente poder... E obteve agora mais ou menos a mesma coisa para deputado estadual. Só para a gente não errar... Significa dizer... Yuri Moura, 11.613 votos. Ele tinha tido mais ou menos esse número. Se a gente comparar com a votação anterior que o Yuri Moura teve aqui, que foi no ano de 2016, ele teve 8.618 votos. Ele ficou dentro daquele patamar do pessoal, dentro do patamar do Yuri. Gilda Beatriz, em 2016, teve 5.613. Isso. E veio para 14 mil... que está escurecendo aqui, 537, um aumento de 159% em relação à votação anterior. Tem gente que vem com a conversa dizendo que eleição de prefeito é uma coisa e eleição de deputado é outra. Para mim... Mas dá parâmetro. Para mim é o seguinte, cada voto desse significou a intenção secreta de cada um ou a intenção de cada um de votar naquela pessoa. Então ela está fidelizada àquela pessoa. Então, aqui são, no caso da Gilda Beatriz, são 16 mil e poucas pessoas fidelizadas àquele ponto de vista dela. Sim, não? Sim, não? Sim, não. Vamos aguardar. A próxima eleição que vai referendar isso. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, você fazer 5 mil votos para vereador, e se ela novamente vier a vereadora, esse universo de 16 mil votos vai cair muito. Não, é lógico. Vai cair isso não é votação de vereador, só se for Jesus se candidatou, pô. Aí fica difícil, né? A gente tem uma outra coisa interessante também. Mas agora as surpresas de quem teria uma boa votação e não teve. Não, tem duas surpresas. Antes de falar isso, por exemplo, Jamil Sabra, olha aqui, ele teve em 2016 1.555 votos. Teve agora 6.879, um aumento de 340%. Para deputado. Eu quero ver quantos votos ele vai fazer para a vereança em 2020. Entendi. Se ele vai vir candidato a vereador, se ele vai vir candidato a prefeito. Ele já partiu de 1.550. Ele pode vir candidato a prefeito na próxima eleição. Aí muda tudo. PDT. Muda o quadro completamente. Já Jorginho... porque aí quem votaria para prefeito não votaria, ou quem votaria para vereador não votaria como prefeito, né? São funções diferentes. Completamente diferentes. E se for para prefeito vai ter uma votação maior. Mas outra surpresa, Jorginho Banerjee fez uma votação muito, muito, muito pequena. Inclusive eu fiquei surpreso quando vi o quadro final dos números. Não será porque o Jorginho ficou um pouco afastado da política e depois voltou? Mas o Jorginho, ele é muito bem estruturado dentro da cidade e ele é um sujeito muito inteligente na campanha dele. E para mim foi uma surpresa muito grande esse baixo número de votos dele. Entendi. Muito baixo. Uma votação que, inclusive, não o assegura, se por acaso ele vier novamente candidato a vereador, se ganhou ou não. Vai depender muito do partido, do coeficiente eleitoral e tudo mais. Não acredito que ele se supere essa quantidade de votos que fez, porque ele fez um belíssimo trabalho agora nessa eleição e não conseguiu obter sucesso. Então, outra surpresa curiosa aí, enfim.
Podemos falar de, por exemplo, deputado federal? A gente já falou deputado federal, Daniel Silveira foi. Foi. Hugo Leal. Hugo Leal, ele sempre beliscou alguns votos em Petrópolis, mas ele caiu de 19 da última eleição para 13 nessa. Né? Por aí. Perdeu votos aqui na cidade. Nescau. Caiu 30%, parece. Nescau. Perdeu votos aqui na cidade. A votação é uma votação fraca do Nescau, né? Muito fraca, e o Nescau, graças à coligação, ele ainda se elegeu como primeiro na coligação, porque era uma coligação fraca. Sabe? Mas a quantidade 30 mil votos, 34 mil votos, se não me engano. Bom, foi uma votação muito fraca do Nescau. Muito fraca. O que você acha que isso tem de reflexo na vida do parlamentar? Você acha que ele... Não reflete nada. Apenas ele tem que abrir o olho e tomar cuidado para a próxima eleição. Porque se continuar nesse ritmo, na próxima ele não entra. E o Hugo Leal também Entra. do mesmo jeito? Não. O Hugo ainda entra? Não, ainda entra. O Hugo ele tem a vantagem dele ter criado esse negócio da lei seca. E assim, me lembra muito aquele sujeito que criou o divórcio no Brasil. Ah, pai da Aquele Laura velhinho, Carneiro. O senador Carneiro. Ele se elegeu a vida toda graças ao divórcio. O Hugo Leal ele vai a vida toda em função desse negócio da lei seca. Então ele digamos assim, uma figurinha carimbada, não sai tão cedo. Mas e no... Agora, Miro Teixeira, que era uma figurinha carimbada, ficou fora nessa. Na cabeça do vereador, do deputado, do parlamentar, né? Você acha que ele não se sente desprestigiado, não? Ou ele se sente, puxa, eu sou ineficiente, minha votação está caindo, Não. Eu não consigo. Ficou importante para ele se eleger. Ele quer botar o pé lá dentro. Ele né? quer estar lá dentro. Não importa se com muitos votos ou com poucos votos. Né? O próprio Jean Willis tinha caído em prantos. 20 e pouco. Não, ele tinha caído em prantos achando que não ia entrar. E o cálculo pelo coeficiente eleitoral levou ele para dentro da Câmara novamente, raspando ali pela trave. Então, o que acontece? Ele é vizinho da Jandira Fegali, o gabinete dele em Brasília, e na frente do Hugo Leal. Ali fica um negócio... Então, o que é importante para eles é entrar. Não importa. Ele pensa assim, não, na próxima eleição eu vou fazer mais votos. Ele sempre imagina assim. Então, isso serve de alerta. E para dar um certo, assim, refresco, o assunto político às vezes ele fica meio pesado e tal, no mesmo corredor em que estão Jandira Fegali, Jean Willis, do outro lado aqui o Hugo Leal, no mesmo corredor, lá no fundo, tem o Tiririca. O que você acha que aconteceu com o Tiririca, que vinha de uma votação acachapante? Eu não acho nada, eu acho que o Paulista é um brincalhão. Como a gente já teve aqui... Macaco Tião, aquelas coisas, né? É aquele povo que não está nem aí para a política, que não está nem aí para o país, que não está nem aí para a própria vida, muitas vezes. Sabe? Não tem nem interesse, não tem interesse em nada, acha que tudo isso aí é uma vergonha e tudo mais. Aí vota num sujeito como esse. Esse e como outros. Mas lá é uma cidade grande, um estado grande. Você acha que nós, petropolitanos, podemos nos dar ao luxo de não prestar atenção na política e não votar de maneira precisa para que a gente possa, talvez, assegurar um futuro melhor para a nossa cidade? Mas ainda tem muita gente que vota em candidatos folclóricos. Veja o caso do Gulosinho. Então, em todo lugar, você tem aquele eleitor que quer fazer gracinha com o voto. Quer fazer gracinha com o voto. Esse que faz gracinha, ele tem que aguentar também depois, né? Paciência, né? Faz parte do jogo. Faz parte da democracia. Não tem outro jeito. Tem regime de governo melhor que a democracia? Eu não conheço. Não, é o pior dos... como é que é? Dos males menor. Isso aí. Não tem. Sabe? O que mais que você quer que a gente fale? Vamos lá. Não, eu acho que nós cumprimos aqui uma lista aí sem infringir nenhuma regra eleitoral. Espero aqui que sim. Aqui tanto se falou num candidato como no outro. É proibido pela legislação eleitoral emitir conceitos no veículo de comunicação como a televisão, conceitos prejudiciais ou conceitos engrandecedores a qualquer que seja o candidato. Então a gente tentou aqui mostrar com pureza d'alma aqui, sem puxar para A ou para B,
o futuro do nosso país na mão de quem estará. Então, queria te agradecer muito por vir, elucidar. Eu que agradeço. Você tem as estatísticas na cabeça. Algumas. Eu vou conferir quando sair daqui a informação que eu dei sobre o Fulgêncio Batista, acho que foi 59 mesmo, se não foi, vale a sua data. Não né? sei, honestamente. Mas é muito importante, não me recordo. é muito importante Não me porque o modelo de Cuba, ele veio mudando ao longo do tempo aí, mostrando que aquilo ali só serviu para causar sofrimento para o povo cubano e fazer os melhores mecânicos do mundo estarem em Cuba, porque eu nunca vi tanto carro velho andando na rua, Chevrolet 53, Chevrolet É verdade. Impala, desses 60 modernos, quer dizer, modernos para Cuba, né? Funcionando lá. Então é uma característica que eu sempre gostei de Cuba, não conheço Cuba e pretendo visitar assim que puder. Muito obrigado pela sua presença, eu que agradeço. que ajudou a gente aqui a dar Obrigado. uma pincelada para que as pessoas ouçam, pesem e vejam para que caminho elas vão, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o Bolsonaro, se é para o Haddad. Mas no fundo, por favor, pensem no Brasil. Nós não moramos no Bolsonaro, não moramos no Haddad, moramos no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Queiram-me bem e a gente se vê nas reprises. Tchau, tchau. CBC 16. Aqui você se vê.